Boa noite, Ativa! O Ativa começou! Isso é muito forte. Vamos compreender isso. O dia de Pentecostes aconteceu. O Espírito Santo desceu. Mas o dia de Pentecostes ele não pode ser perdido, ele precisa ser perpetuado. Sabe, o algo ao mais que começou a descer em Pedro, começou a descer em João, precisa descer a gente agora. Vamos se quebrantar, vamos entender que a gente está no bandoleiro. Esse é o momento da gente entender que a gente vai dar o próximo passo, que a gente vai começar a romper. Ei, feche os teus olhos aí, em nome de Jesus.
me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, não, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Diga pra ele: Tu és bom. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Quando vem que aponta o destino, é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, é mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz subir meu lugar e me faz encarar.
suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte, e muitos desistirão, e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Com o peso da tua glória, mais perto da glória, cante, mais perto. O medo, então, que me faz subar, que me faz que a tempestade é você, chuva, vento forte também é você. A porta aberta, mas a fechada é tudo. Cante mais uma vez. Então me tira o medo que me faz subar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. Então me tira o medo e que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é, e o que me faz a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte, e muitos desistirão, e vou ficar lá Até te encontrar, eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar.
E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, Senhor. Fere meu coração Com a ferida de fome por ti. Fere meu coração Com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Oh, Jesus. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, Eu não vou descansar. Feche teus olhos. Eu queria que você guardasse o teu celular agora. Pode guardar o celular. Eu queria que você fechasse os olhos e declarasse isso. Até que o Senhor venha. Agora, faça valer a pena esse momento. Faça valer a pena. Faça valer a pena chamar a atenção de Deus agora. Dê a Deus um motivo para parar a atenção da adoração dos anjos no céu, para prestar atenção na nossa adoração aqui agora. Faça valer a pena esse momento. Até que o Senhor venha, nós vamos fazer valer a pena. até que o Senhor Só igreja. Eu vou clamar. Declare isso com mais intensidade.
fere o meu coração. do teu altar. Vem. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. E fere meu coração com a ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar, a depender de ti, da tua presença, do teu espírito, do teu amor. Fere o meu coração. Fere meu. Vem com mais do teu fogo, Espírito Santo, aqui nesse lugar. Nós queremos sentir mais da tua presença. Meu coração com a ferida de E ensina-me a clamar e a suplicar, e a suplicar, e a suplicar, até que o Senhor venha. Nós vamos clamar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Eu queria que a gente fizesse algo diferente aqui agora. Eu queria que você saísse do seu lugar e procurasse um lugar aqui na igreja agora. Sai do teu lugar e procura um lugar aqui na igreja, para você ficar um pouco sozinho agora. Vem comigo. Procura um lugar que se espalha aqui na igreja. Arruma um lugar que você fique pelo menos por 2 minutos sozinho. Eu vou contar aqui. É 8h28 até 8h30. Faça valer a pena esse momento na presença de Deus. Nós queremos a presença aqui nesse lugar. Nossas expectativas estão em você, Senhor Deus. Depositamos agora nossa expectativa em você, na sua presença. Quem faz é você, quem tem o poder é você. Está tudo sobre você. Nós queremos mais a tua presença aqui nesse lugar agora. Pai, eu quero te pedir agora que comece até agora, que o Senhor comece até agora encontros com cada um de nós. Vem com mais nesse lugar, Espírito Santo. Não faz sentido a gente se reunir aqui no sábado do Ativa se você não estiver aqui. A presença ilustre aqui é você, Espírito Santo. Vem nos tocar com fogo. Pode cantar alguma música. Vem, Espírito Santo, vem com mais nesse lugar. Assim como foi no dia de Pentecostes, vem aqui nesse momento. Está aqui a tua igreja reunida, pedindo mais da tua presença. Todos outros amores, todos outros amores, o fogo em teus olhos. Você que está em casa, se concentra com a gente aqui nesse momento agora. Para o que você estiver fazendo, feche os teus olhos e deixa, permite o fogo invadir a tua casa agora. Todos outros amores queimou, todos outros amores. Nós ainda temos fome, nós ainda temos lenha. Pode vir, Jesus. Pode vir, Jesus. Pode vir queimar. Pode vir. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho
Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Que eu conheço, como eu amo seu nome, Jesus. Seu nome, oh, tens um nome mais que eu conheço, como eu amo seu. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu, tens como eu amo teu nome, como eu amo seu,
como eu amo seu nome. e esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Pode voltar. Carpinteiro. Pode voltar pro seu lugar. Volta pro seu lugar adorando. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro. Esse é o meu sonho. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta, e esse é meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo. E como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais. Como eu amo seu nome. Eu queria saber, Jesus. tem alguém aqui que está sentindo algum tipo de dor no corpo? Tem alguém com algum tipo de dor em alguma parte do corpo? Se tiver, levanta a mão. Se não tiver, não tem estresse não precisa levantar não. Só levanta a mão se você tem sentido algum tipo de dor. Se você nesse momento agora, você está sentindo algum tipo de dor no corpo. Tem alguém? Não tem? Agora, teve alguém aqui que essa semana se sentiu com crise de identidade. Ficou se perguntando: quem sou eu? O que é que Deus tem para mim? Sabe? Qual o rumo que eu devo tomar? O que é que eu preciso fazer? Teve alguém que essa semana se sentiu assim? Ou só foi eu? Se teve alguém, levanta a mão. Não fica com vergonha não. Esse é o momento aqui que a crise de identidade vai começar a sair. Sabe? Esse é o momento agora que Deus, Ele vai começar não, Ele vai voltar a selar a identidade que nós temos. E a identidade que nós temos é de filho. E sabe, quando a gente se encontrar perdido e não souber para onde a gente ir, é só a gente lembrar que a gente tem o Pai de braços abertos. É para lá que Ele está nos chamando, para correr para os braços dEle. Eu queria que você, que não levantou a sua mão, estendesse a mão para o pessoal que está de mão levantada. Estenda a sua mão assim para o pessoal que está de mão levantada. Agora, não fica escutando o meu orar não. Ora junto comigo. Pai, nós oramos agora e nós começamos a repreender toda a crise de identidade. Em nome de Jesus, nós começamos a declarar agora a tua identidade sendo firmada em cada uma dessas pessoas que levantaram as mãos, Senhor Deus. E como filho, eu começo a te pedir que o sentimento que eu tenho de ser filho amado, eles comecem a sentir agora esse mesmo sentimento de filho amado. Comece a dar um norte, comece a dar um rumo, Senhor Deus. Comece a tocar de uma maneira diferente. Eu quero te pedir que nessa noite, no lugar secreto, eles comecem a encontrar algo que não encontraram em lugar nenhum ainda. Não é simplesmente aqui no Ativa que eles vão encontrar isso. Aqui a gente vai transbordar com isso. Mas lá no lugar secreto tem algo preparado para cada um de nós. E quando nós nos pautamos em firmar no lugar secreto, nós entendemos a real identidade que nós temos. E nós somos filhos amados. Em nome de Jesus, amém. Senta aí no teu lugar agora. Valeu, pessoal. Eu vou ser bem breve na minha mensagem. Eu queria aqui para adiantar você abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Eu trago para vocês um abraço e um beijo do meu mano Guilherme, que não pôde estar aqui hoje, está viajando a trabalho, mas a gente se encontrou pessoalmente hoje lá em Rio Formoso. Guilherme, se tu estiver assistindo, beijo para tu, meu mano. A gente se encontrou pessoalmente lá em Rio Formoso hoje, e eu pedi para ele orar por mim, mediante esse culto, e ele mandou um abraço para vocês. Semana que vem ele vai estar aqui com a gente. E é isso. Coloca aqui, Rai, por favor, Mateus, capítulo 16, versículo 18.
Cara, quando Deus colocou esse tema no meu coração essa semana, faça valer a pena, eu comecei a questionar a Deus o que eu deveria fazer valer a pena. Como eu orei junto com vocês, sabe, é normal a gente ter crise de identidade, sabia? Isso é normal, não é um pecado não. E também é normal a gente se encontrar perdido, às vezes sem rumo. Só que o que não é normal é a gente receber algo da parte de Deus e a gente não fazer valer a pena aquilo que Deus depositou em nossas mãos. Isso não é normal. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Ei, cara, não é normal eu ter depositado algo sobre tua vida e você não está fazendo valer a pena. Às vezes, eu vou falar de mim, a gente acha que fazer valer a pena é subir aqui no altar, incendiar o culto, orar, trazer uma boa mensagem. Isso é fazer valer a pena, mas não é apenas isso. Quando a gente começa a ter crise de identidade, quando a gente começa a ficar sem rumo, sem norte, é como se a gente estivesse dizendo para Deus: poxa Deus, o teu poder não tem sido suficiente para a minha vida. Deus falou 4 pontos chaves comigo sobre o fazer valer a pena, que inclusive estava na postagem do Ativo esse ano, e eu comecei a questionar a Deus: o que é que além de mais eu preciso fazer valer a pena? E Deus começou a falar isso comigo: faça valer a pena o poder que foi revelado, a promessa que foi cumprida, a presença que nos foi dada e o sobrenatural que foi ativado. E o poder de Deus, ele já foi revelado para nós. A promessa de Deus, ela já se cumpriu. O sobrenatural de Deus já foi ativado. O que é que nós precisamos ainda mais para fazer valer a pena aquilo que ele colocou em nossas mãos? Aí em Mateus capítulo 16, versículo 18, isso aqui é muito interessante. Jesus vai falar o seguinte para Pedro: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Agora acompanha comigo Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu quero que você fique atento aqui comigo, que você vai interagir comigo. Entenda, o tema dessa noite é: faça valer a pena. Aí, vamos lá. Capítulo 1. Enquanto Pedro e João fazia valer a pena, eu vou falar, enquanto Pedro e João, você vai dizer, fazia valer a pena. Beleza? Enquanto Pedro e João, pronto, não repete mais não. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Versículo 2. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João. Como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogar: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como foi curado. Versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que incrível. Versículo 14.
E como podiam ver ali com eles, o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram, meu Deus do céu, um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro, repete comigo, fazendo valer a pena, mas Pedro, meu Deus do céu, e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Versículo 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que foi curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Agora eu quero que você pule para o versículo 31. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E quando eu li esse texto, Deus começou a ministrar algo no meu coração. Sabe, nós precisamos valer a pena tudo aquilo que Deus depositou em nossas mãos. Aqui tem se cumprido a promessa de Jesus. A promessa Jesus traz no livro de Atos capítulo 1, que seria a vinda do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, os discípulos, os apóstolos, eles começam a se encher de poder. Mas eles não se enchem apenas de poder, eles se enchem de poder e ousadia. Aí vem Pedro, Tiago e João, chega na porta do templo chamado Formosa, e eles encontram um homem paralítico. Nós conhecemos bem essa história. Eles oram e aquele homem é curado. Capítulo 3, aquele homem é curado. E quando chega no capítulo 4, depois daquele homem ser curado, Pedro e João continuam a pregar o evangelho com ousadia, fazendo valer a pena a promessa que tinha se cumprido. Aí é interessante a gente observar as escrituras, porque a Bíblia vai dizer no versículo 4 que muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. Quando Pedro e João começam a pregar o evangelho, começam a anunciar o evangelho de Cristo, a Bíblia fala que muitos daqueles homens começaram a crer. Mas por que muitos daqueles homens começaram a crer? Porque Pedro e João não apenas falavam, eles faziam e eles viviam. Sabe, quando eu li os 4 primeiros capítulos do livro de Atos, e Deus ele falou algo que Pedro tinha, que era 3 em 1. Capítulo 1, Pedro tinha uma promessa. E quando Pedro tinha uma promessa, ali Pedro estava pregando. Porque Pedro tinha uma promessa. E como líder dos discípulos, Pedro ele estimulava os discípulos a continuar acreditando na promessa. Então Pedro ele anunciava, ele pregava. Aí quando vem no capítulo 2, Pedro começa a fazer aquilo que ele tinha aprendido. E quando chega no capítulo 3 e capítulo 4, Pedro ele começa a viver. E Deus falou muito forte isso no meu coração. Está na hora da gente pregar, está na hora da gente fazer e está na hora da gente viver. Eu debatia com Guilherme, o William e Pedro a respeito disso. A diferença de 2 discípulos, Lucas e Pedro. Aí o livro de Lucas vai relatar nos seus primeiros capítulos que Lucas ele era um médico, mas ele era apenas um anunciante daquilo que estava acontecendo. Lucas ele anunciava, enquanto Pedro fazia. E enquanto eu observava isso das escrituras, Deus ele começou a falar algo no meu coração, que existe uma diferença entre a gente ser anunciante e ser praticante. Agora eu quero que você entenda isso. Todo anunciante é refém de um praticante. Sabe por quê? Eu estou anunciando que no Ativa Geração, o William, Tainara e Rafinha orou por cura. E as pessoas foram curadas. Eu estou anunciando que o William, Tainara e Rafinha, no Ativa Geração, oraram por cura. E as pessoas foram curadas.
Aí chega o próximo Ativa Geração, eu estou anunciando aquilo que eu estou vendo. Só que, se eu não ver nada, eu vou anunciar o quê? Ei, quem é anunciante é refém de quem é praticante. Enquanto Lucas se contentava em anunciar aquilo que os outros apóstolos e discípulos estavam fazendo, Pedro estava lá colocando a mão e orando e curando. Pedro estava lá saindo pregando o evangelho. Pedro estava lá chegando na frente de demoniado e dizendo, está liberto. Enquanto Lucas se contentava em anunciar, Pedro estava fazendo. Ei, quem faz não fica refém de anunciar. Como a gente está fazendo, a gente tem autoridade de falar. Aí como a gente faz, a gente é 3 em 1, a gente anuncia, a gente pratica e a gente vive. Faça valer a pena aquilo que Deus colocou na tua mão. Ele está chamando você para pregar, para anunciar o evangelho, mas não se contém nisso. Ele está chamando você para fazer aquilo que diz as escrituras. Mas Ele está chamando você para viver também. Não adianta apenas a gente pregar, a gente anunciar, a gente fazer, a gente tem que viver. E onde é que está escrito isso na Bíblia? Muitos dirão, Senhor, Senhor, eu orei em teu nome e os demônios foram expulsos. Eu orei em teu nome e os enfermos foram curados. Aí a Bíblia diz que o mestre vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que não foram viventes. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Essa semana eu vi uma postagem da cultura do reino que me chamou muita atenção. Ei, Jesus vinha anunciando, produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista vinha anunciando, produzam frutos dignos de arrependimento. Pedro vinha anunciando, produzam frutos dignos de arrependimento. Atualmente nós dizemos assim, não vamos julgar para não ser julgado. Ei, eu não estou falando que a gente tem que ter um olhar de julgamento, não. Não é isso não. Mas eu estou dizendo que a gente não tem que se conformar, não. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com aquilo que acontece nesse mundo. Transforme sua mente. Mude o seu mundo. Faça valer a pena o poder que foi liberado para você. Faça valer a pena a palavra que Jesus fez questão de segurar. Ei, Jesus fez questão de segurar a promessa. Tem uma promessa para vocês. É o quê? Vai vir o Espírito Santo do meu Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Coloca aqui para mim, por favor. Mateus 16, 18. Ele é o Todo-Poderoso. Ei, Atos capítulo 4, versículo 11. Se atenta aí. Atos capítulo 4, versículo 11. Olha o que Pedro está dizendo. Este é Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Aí Mateus, vê o que Pedro está dizendo em Atos. Pedro está dizendo em Atos que esse é Jesus. Esse Jesus é a pedra. Mas Jesus já tinha falado no relato do discípulo Mateus. Jesus disse, eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta o quê? Jesus tinha revelado algo para Pedro. Ei Pedro, Pedro significa Petros, que no grego quer dizer pedra. Pedro, você é a pedra que vai edificar a minha igreja. Aí Pedro pega essa revelação e ele começa a ter o reflexo da imagem e semelhança de Cristo nele. Ei, peraí. Eu lembro que o mestre lá atrás disse que quem edificaria a igreja era eu. Eu lembro que o mestre lá atrás me ensinou que eu seria a pedra. Mas quando eu entendo que foi ele que me ensinou e quando eu entendo que é tudo sobre ele, o ressuscitado foi ele, o poder está nele, quem fez a promessa foi ele, eu entendo, quem é a pedra é ele. E pelo fato dele ser a pedra e eu ser imagem e semelhança dele, eu sou pedra também. Não sei se você está me entendendo não. Pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada. E a pedra angular, ela era caracterizada em ser a primeira. Aí Pedro vem, cheio do Espírito Santo, e diz assim, este Jesus é a pedra, que se tornou a pedra angular. É a pedra primeira. Se a gente for adiantar a cronologia, vem comigo na minha viagem. A gente está adiantando a cronologia. Pedro está dizendo, Jesus é a pedra. Aí Jesus está dizendo, eu fui a angular. A segunda é você. Entendeu? A pedra angular, ela simboliza a primeira. Jesus é a primeira. Quem é a segunda? É você, Pedro. Entendeu? É você, Pedro. Vê que coisa interessante. Pedro estava sendo a transmissão secundária da palavra.
Porque a transmissão primária foi Jesus. Vou refrisar isso. Pedro estava sendo a transmissão secundária da palavra. A transmissão primária era Jesus. Pedro enxergava, ele aprendia, ele entendia, ele vivia, ele via Jesus fazendo. Aí, vê que coisa interessante, e o que o texto vai dizer, você leu comigo. Aqueles mestres da lei, quando eles vê Pedro, quando eles vê João orando, curando, aí eles falam assim, com que poder vocês estão fazendo isso? Aí Pedro fala, através do nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Aí tem um versículo que fala assim, eles realizaram um milagre notório. Como a gente faz valer a pena, é notório o trabalho que a gente está fazendo. Quando você faz valer a pena, é notório a presença de Deus que você carrega. Quando você faz valer a pena, é notório o tamanho da presença que você carrega. Ei, o problema é que a gente é conformado. Nós nos contentamos com aquilo que nós recebemos e ficamos no meio das nossas crises. Enquanto ele está dizendo, enquanto vocês ficam no meio da crise de vocês, eu tenho todo um plano traçado para vocês, mas vocês só não conseguem seguir, só não conseguem cumprir, porque vocês não estão fazendo valer a pena. Minha promessa, ó, eu já cumpri faz tempo. O secundário é você. Depois que veio o primeiro, abriu a porta para todo o resto. Eu quero que você entenda isso. Jesus, ele foi o primeiro. Ele abriu a porta para mim e para você. A porta está aberta. Mas por que a gente não entra? Vou dizer por que a gente não entra. Porque a gente se contenta com o nosso medo. O medo, ele nos paralisa. Sabe, nós nos contentamos em ser chamado como a pior geração de todas. Eu estava na viagem hoje conversando com o Thaís. E se teve uma coisa que o Thaís falou para mim que é uma verdade. Cara, não existe uma fome como existia antigamente. Não existe uma fome como existia antigamente. E eu fiquei viajando, por quê? Sabe, eu escuto relatos da antiga geração aqui na igreja, que quando os caras adoravam, os caras quebravam tudo. Ele não tinha vergonha, não. E quando a gente chega aqui na presença de Deus para adorar, e a gente fica com medo de levantar a mão, a gente fica com medo de chorar, a gente fica com medo de correr, a gente fica com medo de se jogar no chão, a gente prefere olhar a adoração do outro do que se firmar na nossa adoração. Sabe o que é isso? É Lucas, que é anunciante. Ei, Jesus está chamando você para ser Pedro. Ele quer que você não seja apenas um anunciante. Ele quer que você seja um praticante. Ele quer que você seja um vivente. Comece a viver aquilo que Deus preparou para você. Comece a entender que Ele, por seu caminho, já traçou o caminho. O problema é que a gente não consegue suportar os propósitos para viver as promessas. É uma frase clichê que a gente está cansado de ouvir, mas é real. É real isso. Toda promessa antes dela tem um propósito. E todo propósito tem um processo. Qual é o processo? Não vos ausente de Jerusalém, até que do alto você seja revestido do poder. O William falou uma coisa aqui uma vez, que está até na entrada desse vídeo, que é muito interessante. O dia de Pentecoste não é para ser repetido, é para ser perpetuado. O dia em que veio a descida do Espírito Santo não é para ser repetido, é para ser perpetuado. Como a gente vai olhar aqui, Atos capítulo 4, por várias vezes o texto descreve eles cheios do Espírito Santo. E eu comecei a me questionar, Tainara, por que isso? Porque a Bíblia faz menção várias vezes que eles estavam cheios do Espírito Santo. E Deus falou muito forte isso no meu coração. É porque a minha presença nele estava perpetuada. E tudo que eles faziam tinha menção. Eles estão cheios do Espírito Santo. Faça valer a pena, meu irmão. Faça valer a pena a promessa que Ele cumpriu nas nossas vidas. Ei, entende? Não é a promessa que Ele vai cumprir. É a promessa que Ele já cumpriu. O problema é que Ele está esperando chegar o tempo. Eu conversava com Joyce ontem aqui. E ela falou uma parada toda feliz para mim. Cara, meu pai se converteu. E era uma coisa que eu nem esperava mais. Mas sabe por que ela não esperava mais? Porque o tempo não é o nosso. Nosso é o propósito. Nosso é o processo. O tempo é dele. E nós temos que fazer valer a pena o tempo. Quando é que vai vir o Espírito Santo? Não compete a vocês saber. Só fiquem reunidos em obediência. Só fiquem reunidos no mesmo lugar. Ei, você não precisa se espalhar não. Fica no mesmo lugar concentrado. A gente leu o último versículo. Fala o seguinte. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Depois de orarem,
depois de fazer valer a pena, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E esse poder está onde? Cadê o poder de orar e fazer com que a terra trema? Cadê esse poder? Já parou para se perguntar isso? Esse poder não se resumiu só aos apóstolos, aos discípulos que tem menção na Bíblia. Esse poder é um poder que foi perpetuado para todos nós. Mas a questão é, estamos fazendo valer a pena esse poder? A questão é, até onde vai a nossa resistência? Cara, nós estamos cansados de saber que nós temos um chamado. Nós estamos cansados de saber que nós somos filhos. Nós estamos cansados de saber que Ele tem um propósito para nós. Não importa o jeito que nós estamos. Mas nós ainda teimamos em não fazer valer a pena esse poder que Ele liberou para nós. E quando a gente estava na ação missionária hoje, Deus me levou para Mateus 6. Eu disse, meu irmão, eu vou preparar alguma coisa aqui, porque vai que precise, sei lá. Eu vou preparar. E aí Deus me levou para Mateus 6. Versículo 9, 10 e 11. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é um versículo que eu já preguei antes, outrora. E que é muito fácil de se falar. Porque o versículo diz: Pai nosso que está no céu. Só que eu não quero falar apenas que o Pai é nosso. Não, eu não quero falar apenas que Jesus faz menção que não é Pai meu, é Pai nosso. Não, não é isso. Eu quero fazer menção de estar no céu. Só que eu quero que você entenda que Ele não está apenas no céu. Ele está aqui. Ele está dentro de você. Pelo fato de Ele estar aqui, Ele está dentro de você. A gente tem que fazer valer a pena isso. Cara, quando eu oro, tem momentos que eu falo assim: Deus, eu sei que nesse exato momento existem todas as classes de anjos que estão te adorando aí no céu. Mas só que, viaja comigo, meu irmão. Já parou para se perguntar por que é que os anjos adoram a Deus 24 horas? Meu irmão, eles não se cansam não, é? Eles não enjoam não, é, Tainara? É 24 horas, irmão. Os caras não dormem não. É o tempo todo: santo, 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 Deus poderoso, santo, santo. É 24 horas. Aí você tem que se questionar: o que é que eu estou fazendo para fazer com que Deus pare a atenção dele, da adoração no céu, para prestar a atenção na minha adoração aqui na terra? Já parou para se questionar isso, meu irmão? Ei, eles oravam. E enquanto eles oravam, a terra tremeu. Sabe por que a terra tremeu? Porque Deus disse assim: para aí, espera. Ei, anjo, arcanjo, querubim, serafim, para. Escuta a oração desse povo. Está vindo daqui de dentro. É sincero. Ei, é fome. É sede. Eles querem intimidade. Para. Vamos fazer a terra tremer para eles saberem que eu estou lá com eles. Ei, Pai nosso que está no céu, mas Ele também está aqui. E como a gente entende que Ele está aqui, nós fazemos valer a pena o motivo dele estar aqui. E o motivo dele estar aqui é para olhar para você no fundo dos teus olhos e dizer: te amo. Ei, o motivo que Deus para de prestar atenção na adoração no céu, para prestar atenção na tua adoração, não é por aquilo que você faz, não. Não é pelo teu jejum, pelo teu sacrifício, pela tua renúncia, por tua vinda ativa. Não. É simplesmente porque Ele te ama. Eu vou mudar o rumo da minha mensagem e vou entrar nisso aqui agora. Ele te ama. O motivo pelo qual você não sabe nem por que você veio para cá hoje, você não sabe nem por que você não tinha vontade, é porque Ele só queria dizer: te amo. Aí eu sinto muito forte isso. Eu sinto Deus dizendo assim para alguém aqui: eu preciso fazer mais o quê para tu entender que eu te amo? O que é que eu preciso fazer mais para você fazer valer a pena todo o meu amor? Você prefere mesmo se segurar em palavras de eu te amo? Ou você quer se segurar em atitudes? Ei, Deus, qual foi a tua atitude? Já parou para se perguntar que a gente fica nesse questionamento, Joyce? Qual foi a atitude de Deus por nós? Além de mandar Jesus morrer por nós, qual a atitude dele para conosco? É todos os dias contemplar os nossos passos.
é todos os dias que a gente ia acordar, ele é o primeiro. Quando você acorda, ele já se acordou. Parafraseando, porque Deus não dorme. A Bíblia fala sobre isso. Estou falando heresia não. Mas quando você acorda, ele já estava lá, na beira da cama, te olhando. Contemplando você dos pés à cabeça. Lembrando que foi ele mesmo que colocou os fios de cabelo na tua cabeça. Lembrando que foi ele mesmo que desde o ventre da tua mãe ele te escolheu. Lembrando que foi ele mesmo que mesmo antes de existir uma folha em branco e uma caneta, ele já tinha criado o teu propósito, o teu projeto de vida. Aí ele fica contemplando para você. Que bonito Aquiles é. Meu Deus do céu. Que criação perfeita minha. Ei, eu quero que você entenda isso. Deus fica olhando para você assim. Que bonito ela é, que bonita ela é. Que bonito ele é. Mas não é porque ele é apenas criação, imagem e semelhança minha, não. É porque eu amo. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Faça valer a pena o amor que ele derramou por você. Talvez você veio aqui hoje querendo escutar uma palavra mais avivada, querendo sentir mais de mover do ativa como que é de costume, mas não é. A palavra que eu tenho para dizer para você hoje é: ele te ama. Sabe, eu tinha todo um projeto de palavra aqui para trazer para você hoje, mas eu sinto Deus dizendo para mim: para nisso, porque isso é suficiente, o amor dele é suficiente. Se você não entender que o amor dele é suficiente, se você não fazer valer o amor dele que é suficiente, não vale a pena viver. Vou repetir isso para você: não vale a pena para você viver se você não entender quão grande é o amor dele por você. A nossa vida só tem valia porque nós entendemos que ele nos ama, e o fato dele nos amar, ele está cuidando de nós. Eu vou compartilhar com você algo que Deus falou comigo essa semana enquanto eu estava orando aqui. Eu estava orando aqui, eu comentei só com Tainara isso, só com Tainara. E Deus falou duas coisas para mim. Enquanto eu orava pela manhã, Deus disse para mim: meu filho, se prepare que está chegando um tempo de realizações. Mas não é apenas realizações dos teus sonhos. Eu tenho algo para cumprir na tua vida, que é a valia da minha palavra, que fala aquilo que você não pediu, aquilo que o olho não viu, ouvidos não ouviu, não chegou no coração humano, mas é aquilo que eu tenho. Aquilo que a gente pede, que ele faz além do que pedimos, pensamos e imaginamos. Essas são as realizações que eu tenho para fazer. Aí eu, massa. Como eu chego de tarde, eu voltei a orar. Deus falou assim para mim: se prepare que os teus olhos vão começar a ver ainda mais coisas. Eu vou honrar o teu amor. Eu disse para Deus: Pai, o meu amor já é honrado quando você vem e eu sinto a tua presença. Ele disse: eu sei. É exatamente por isso que os teus olhos vão ver ainda mais coisa. Eu quero compartilhar isso com você. Ei, teus olhos vão ver ainda mais coisa. É porque ele vai honrar o teu amor por ele. E quando você entende que o teu amor é honrado só pelo fato dele vir e você sentir a presença dele, aí é que você vai ver mais coisas ainda. Eu quero acabar, mas eu não estou conseguindo. Eu quero pedir que o louvor suba e fique aqui comigo. Sobe aqui o louvor, por favor. Mas eu tenho algo para ministrar ainda. Eu tenho algo para ministrar ainda, porque eu sei que isso é direcionado para algumas pessoas que estão aqui. Você precisa entender que a tua vida ela vai seguir um rumo e vai ter sentido quando você fazer valer o amor que ele depositou sobre a tua vida. Vamos tocar Liberta-me de mim, baixinho. Eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar. Se coloca de pé. Eu sinto que quando a gente começar a louvar baixinho, eu vou continuar ministrando. E quando a gente começar a louvar, Deus ele vai começar a destravar algumas coisas. Pode apagar, mano. Eu quero que você entenda isso. Tem coisas que Deus ele vai começar a realizar nas nossas vidas hoje. A partir de hoje. Tem resgate que Deus vai começar a fazer a partir de hoje. Tem libertação que Deus vai começar a libertar a partir de hoje. Tem mudança de mentalidade que Deus vai começar a fazer a partir de agora. Para você entender o quanto Ele te ama. Tem gente que não entendeu isso aqui ainda. Não entendo. Feche os olhos.